WandaVision episódio 7 tá sensacional, essa série tá boa demais, solta a vinheta. E aí galera, Spótico na área. Finalmente a Agatha Harkness foi apresentada ao UCM. A gente já sabia, era questão de tempo de apresentar. Todas as pistas, todos os indicativos levavam a gente a acreditar cada vez mais que a Agnes fosse realmente a bruxa Agatha Harkness. Dessa vez é importante a gente já analisar esse comercial logo de cara. O comercial vende pra mocinha lá, para a atriz que interpreta todos os comerciais, um remédio chamado Nexus. De acordo com os quadrinhos, Nexus é um portal interdimensional que permite o entrelaçamento de todas as realidades temporais, realidades existenciais, e é praticamente o entrelaçamento de todo o multiverso. A gente já sabe que o Multiverso da Loucura, Doutor Estranho 2, é o filme que vai se conectar diretamente com a série WandaVision. Olha aí, de repente, o portal Nexus abrindo todo o multiverso do CM de vez, e a Wanda sendo totalmente usada pela Agatha Harkness, como a gente viu aqui agora. Até a musiquinha de apresentação dela no final diz que culpe apenas a Agatha e mais ninguém. Eu diria o seguinte para vocês: eu não acho que a Agatha esteja sozinha, muito embora a letra da música tá dizendo isso. Eu interpretei esse final de uma outra forma. A gente tem que esperar a sequência da série para saber se essa teoria vai se confirmar ou não. Eu acho que o sitcom é responsabilidade sim da Agatha, usando e manipulando os poderes da Wanda, que a cada vez mais vem dizendo que não está no controle de tudo, que não tem todas as respostas. Inclusive ela estava cansadíssima dos eventos do último episódio. Nesse episódio agora ela só queria descansar, fechar os olhos e ser punida. Ela reconhece que merecia punição por todos os eventos que ela causou no último episódio. E a gente já sabe agora que sempre foi a Agatha por detrás de tudo, manipulando tudo. O que ficou claro também que o Hexagonal X é sim resultado do poder da Wanda. Mas a criação do sitcom em si ficou claro também que é uma armação da Agatha. Inclusive o sinal de transmissão das séries, dos sitcoms que eram enviados para fora, eram enviados pela Agatha. Tanto é que agora, nesse sitcom de agora, o sinal foi cortado. O sitcom só aconteceu pro lado de dentro do X. Um sitcom ambientado já nos anos 2000. O sitcom aí, a inspiração é Modern Family, que é um sitcom aí americano de 2009 e se estende até os tempos de hoje. Mas o que acontece? Dentro desse sitcom já contemporâneo, as coisas começaram a se modificar estranhamente e não era pela vontade da Wanda. Inclusive ela tentava consertar as coisas e as coisas não voltavam para o lugar. Então aquele descontrole e aquela remodelação do sitcom já era o produto desse descontrole mental da própria Wanda, que estava a ponto de surtar dentro do surto, e que a Agnes, até então não revelada como Agatha, percebe e tenta se aproximar, como sempre foi desde o início, Se você parar para pensar, desde o primeiro episódio, a Agnes, que agora a gente sabe que é a Agatha, ela sempre se aproximou da Wanda tentando proteger a Wanda de alguma forma. E a gente já tinha gravado aqui diversas vezes que essa tal de Agnes não era controlada pela Wanda. Bingo, acertamos. Por quê? Porque na verdade quem controlava quem era a Agatha controlando a Wanda. Só para acabar de falar do comercial sobre o Nexus. Nexus então é um portal interdimensional, como eu disse, que abre o caminho para todo o multiverso, o entrelaçamento. E somente os seres Nexus podem acessar esse portal. E a Wanda é sim um desses seres. Por isso que a Agatha está toda de olho na Wanda. Os seres que usam os caminhos apontados, abertos pelo Nexus, também são fontes de investigação pela TVA, que é a Autoridade de Variação Temporal, que é lá a entidade que prende o Loki, que a gente vai conhecer melhor no UCM lá na série do Loki.
Olha uma série se conectando a outra se realmente for isso, hein? Dentro do sitcom, então, a gente tem ali a Agnes aparecendo na hora exata em que os filhos estão percebendo que a mãe tá estranha. Inclusive, vocês vão se reparar que a Agatha diz que ela não morde, mas sim, ela já mordeu uma criança uma vez. E reparem na caixa de leite quando a Wanda tá virando aquele leite que já foi modificado, né? E tem lá um retrato escondido, meio embaçado, de uma criança desaparecida. Será que essa criança desaparecida tem alguma ligação com a Agatha? Será que é essa criança que ela mordeu? Pela primeira vez, então, a casa da Agatha é mostrada, lógico, faz todo sentido. Ela cita o tal do Ralph mais uma vez. Quem é o Ralph? É a campanha do Spot. Quem é o Ralph? Marvel, quem é o Ralph? Mas ela cita mais uma vez, mas não mostra quem é. E toda hora quebrando a quarta parede, que é o próprio nome do episódio, que é quando o personagem conversa com a câmera, conversa com o telespectador, é uma característica de filmagem, né? Ela aparece para pegar os gêmeos, para tirar os gêmeos de perto da mãe, para que a mãe possa ter um descanso. Mas quando a mãe vai lá, depois dela encarar a Mônica, já a gente fala dessa entrada da Mônica dentro do X, mas depois da Wanda encarar a Mônica, ter ali uma discussão com a Mônica, ela é conduzida pela Agatha, pela Agnes, até a sua casa, onde é feita a revelação para a Wanda de que ela de fato é a bruxa Agatha Harkness. E a gente vê dentro da casa da Agatha um acesso pelo porão a uma sala, a um templo que guarda um livro cheio de energia ao redor. É ali que a Agatha se apresenta. O que seria esse livro? Vou aqui fazer um chute. Pode ser um reboot da Marvel para o livro Darkhold. Esse livro já foi visto lá na série Agentes da S.H.I.E.L.D. e é um livro que tem por objetivo trazer coisas mortas à vida. De repente pode ter sido por aí. A Agnes ou a Agatha Harkness pode ter manipulado a Wanda para usar esse livro, a gente não sabe ainda. O Darkhold, ele foi escrito por um deus antigo chamado Chthon ou Chthon. E esse livro, inclusive, ele contém algumas páginas do livro Cagliostro. Esse livro Cagliostro, ele apareceu lá no primeiro filme do Doutor Estranho e foi roubado pelo Caecilius logo no começo do filme, vocês estão lembrados? Inclusive a anciã fez uso de alguns dos feitiços do livro Cagliostro para poder prolongar sua vida usando a dimensão infernal. Afinal de contas, o Darkhold é formado por matéria escura da dimensão infernal. Faria todo sentido, de repente, o Doutor Estranho lidar com as magias, com os feitiços que são derivados desse livro. A gente fica aqui falando em Mephisto. De repente, a entidade maligna por trás de tudo poderia ser esse deus antigo chamado Chthon. Mas eu ainda acho, e eu ainda continuo achando que é o Mephisto, porque os gêmeos desaparecem. E o fato dos gêmeos desaparecerem pode estar relacionado a duas situações. Ou os gêmeos desapareceram porque realmente eles não existem, só existem na cabeça da Wanda, ou realmente Mephisto se alimentou dos seus fragmentos. A gente sabe pelos quadrinhos que os dois gêmeos são dois fragmentos da alma do Mephisto, e o Mephisto precisaria desses dois fragmentos para se tornar mais forte, para finalmente dar as caras no UCM. Ainda dentro do X, o Visão desperta e ele encontra a Darcy vivendo o papel dela de escapista lá do circo, né? Ele desperta ela e fecha uma aliança com ela, né? Ele tem questionamentos, ela tem algumas respostas, finalmente ele tem consciência de quem ele é, apesar dele continuar não se lembrando, e ele tem consciência cada vez mais que ele precisa ajudar a Wanda, ele tem que barrar a Wanda. O sitcom tenta impedir esses dois de se aproximar da Wanda de qualquer forma. Os sinais vermelhos, as barreiras de obras na pista, as crianças passando que são obras da Wanda, quando na verdade agora a gente já sabe que são impedimentos causados pela própria Agatha Harkness. Mas o Visão então desperta dessa encenação toda, e ele nunca precisou de carro para andar, né? O Visão voa. Então o Visão ele atravessa o carro que a Darcy está dirigindo e se desloca possivelmente até a Wanda, o que não é mostrado nesse episódio, vai ficar pro próximo. Se do lado de dentro do sitcom a grande revelação foi a bruxa Agatha Harkness, totalmente interessada na Wanda, né, dominando a Wanda pelos interesses que ainda vão ser mostrados, mas o comercial do Nexus já deu a entender o que é. Talvez ela queira abrir o multiverso para alguém, né? De novo, a teoria do Mephisto viva ainda. Mas do lado de fora do X,
a gente tem o agente Jimmy Woo com a Monica Rambeau encontrando nas montanhas a amiga dela, que foi com ela que ela encomendou aquele equipamento, né? Aquele carro todo reforçado, preparado para entrar no X. A gente tinha a possibilidade, tinha a teoria de ser o Reed Richards, né? O amigo, o engenheiro aeroespacial, mas era, na verdade, a Major Goodner, amiga dela, da mãe dela, fiel a elas. Apesar que também não ficou muito claro se foi a Capitã Goodner que fez o veículo que a Mônica solicitou, né? De repente o tal amigo engenheiro aeroespacial não apareceu, mas vai aparecer. Então não desisti totalmente ainda do Reed Richards ser esse amigo dela, engenheiro aeroespacial. Esse equipamento, então, ela tenta entrar no X, não consegue, o X ele é barrado. Ele não só é barrado, mas conforme ela força a entrada, o equipamento é reescrito e a Mônica tem que fugir de dentro daquele tanque e ela escapa naquele momento, mas ela insiste em entrar e entra por conta própria. Nessa entrada por conta própria, a gente finalmente tem a outra revelação que a gente estava só aguardando. Eis que a Photon é apresentada ao universo cinematográfico Marvel. Ela já entra, quando ela cai para dentro do X com os olhos azuis, já enxergando tudo que é energia de uma outra forma, porque esse é um dos poderes da Photon. Né, ela domina todo tipo de energia, radiação gama, radiação X. Ela consegue inclusive se deslocar nos quadrinhos, isso vai ser apresentado pra gente, na velocidade da luz ou até acima da velocidade da luz, porque ela é pura eletricidade, ela é pura energia. Ela consegue manipular todos os tipos de raio, todos os tipos de energia que você puder imaginar. Lógico que ela vai descobrir isso ainda, ela acabou de perceber que algo está diferente nela. E ela, tanto que ela, dessa vez ela passa para dentro do X e ela não é reescrita. Vocês notaram isso? Ela passou para dentro, ela não foi reescrita como Geraldine. Ela continuou como Mônica e assim ela foi de encontro à Wanda para tentar contar para a Wanda o que está acontecendo, expor para a Wanda que o High Ward do lado de fora era uma ameaça ao Westview e à própria Wanda, porque ela continua acreditando na Wanda, ela continua acreditando que a Wanda não é uma vilã, numa relação pura de irmandade, de afeto, numa relação realmente de ajuda, de cooperatividade, o que a gente chama de sororidade. Mas elas têm ali um pequeno confronto, a Wanda solta um poder nela, mas a própria Wanda se espanta de ver que a própria Mônica está diferente, porque ela já cai, ela recebe, ela toma lá o poder da Wanda como Mônica, mas ela cai como Photon, né? Algo está diferente, a Wanda percebe isso. Mas não dá nem tempo do diálogo seguir, porque rapidamente, como eu disse antes, a Agatha Harkness vem e tira a Wanda dali para que a Wanda pudesse parar de falar rapidamente com a Mônica, de modo que não estragasse os planos da Agatha. Planos esses que a gente não sabe ainda. Já disse, a gente disse lá atrás, muito provavelmente a Wanda veio parar com o corpo do Visão lá em Westview, porque lá era a morada da Agatha, onde estaria ali aquele templo, né? Justo no porão da casa dela. Outro detalhe, vimos que o projeto Catarata de High Ward, o projeto secreto que a Darcy conseguiu hackear, nada mais é do que a remontagem do corpo do Visão, para alguma finalidade que ainda nós não sabemos, não foi revelada. Antes de seguir para o final do vídeo, eu quero agradecer demais você estar aqui assistindo esse vídeo conosco. Esteja à vontade, se você está chegando no canal hoje pela primeira vez, fique à vontade, maratone os nossos vídeos. Se você já conhece o canal, muito obrigado pela parceria desde quando começou o canal, desde quando você entrou. Não perca o Spótico de vista jamais. Vou te pedir para você um único favor, se você está aqui, não te custa nada. Deixa aqui a tua inscrição, ativa o sininho para você sempre receber os vídeos novos, dá o like, curta os nossos vídeos. Para você pode ser apenas um clique, para a gente é de uma importância sem tamanho. Precisamos muito de você para o canal continuar crescendo e a gente continuar produzindo com muita dedicação, com muito carinho para você nerd, para você fã de cinema, de série, esse conteúdo que a gente disponibiliza 2 vezes por semana. Encontre lá o Spótico nas redes sociais, a página do Spótico no Facebook e o perfil do Spótico no Instagram. Muito obrigado por você estar aqui. Episódio encerrado. O que a gente tem de certeza? Apareceu a Agatha Harkness. Ela tem interesses na Wanda. Quais são esses interesses? Os gêmeos sumiram. O que aconteceu com os gêmeos? O Mephisto pegou de volta? O que a Agatha fez com os gêmeos? O Visão
vai fazer o que quando chegar perto da Wanda? Quem é o Pietro da cena pós-crédito? Vocês viram que tem cena pós-crédito, né? A Mônica descobre o porão lá da casa da Agatha e antes que ela entre, ela é interpelada pelo Pietro. Esse Pietro que talvez agora já tô na dúvida se esse Pietro é falso, se não é. Gente, e se esse Pietro Maximoff for o Pietro da realidade temporal da Fox, lá dos X-Men, e que através do Nexus, através da confusão interdimensional, entrou no universo que nós estamos vendo agora? Lembre-se que quando o Pietro apareceu lá atrás, soou a sirene de invasão de perímetro. Esse Pietro veio de fora para dentro, hein? Ou ainda pode ser uma manifestação, uma manipulação do Mephisto. Pode ser o próprio Mephisto que chegou disfarçado de Pietro. Quem é o Ralph? Esse cara vai aparecer ou não vai? Vai aparecer só no último capítulo? Meu Deus do céu, quem que é esse cara? E antes de encerrar, só uma pitadinha de quadrinhos pra vocês. A Agatha tá se apresentando como vilã, mas eu tô estranhando isso, porque nos quadrinhos ela não é totalmente uma vilã. Ela sempre trabalhou de forma a proteger a Wanda e ela já lutou do lado do Quarteto Fantástico. Por isso que a teoria do Reed Richards não tá totalmente descartada. Nos quadrinhos, a Agatha Harkness ela aparece como babá do Franklin Richards, que é filho da Sue Storm com o Reed Richards, que é filho do casal fantástico lá do Quarteto Fantástico. Então ela não é totalmente vilã. Isso que tá me levando a acreditar que também, de alguma forma, a Agatha que controla a Wanda está sendo controlada por algo maior. É apenas uma teoria, vamos ver se ela se comprova na sequência. Agora, matar o Faísca? Ah, meu Deus, assim não fica legal. Assim, matar cachorrinho não, pelo amor de Deus. Só por isso, independente de qualquer coisa, eu quero que essa Agatha se lasque. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Esportico na área.